calçadas do multiverso. Anacronia 7. Espaços de ser. Parte 1. Após o ritual da luz, tornou-se para muitos impossível não considerarem a luz como hipótese. A luz como símbolo da alma, isto é, tinha sido demasiado violentamente revelador para que se pudessem esquecer e voltar aos negócios como habitual. Necessidades e ambições. Despontara nas poucas pessoas que viveram a experiência uma vontade clara de aceder com mais frequência, dir-se-ia até com constância àquele estado de espírito, à presença do seu eu real espiritual, o eu de facto, em vez do rotineiro eu de fato. Porém, quando olhavam para as suas casas e cidades, os seus espaços, não encontravam onde fazê-lo, onde o invocar. Estavam rodeados, saturados de todo tipo de lugares e equipamentos para satisfazer os seus corpos, que lhes vendiam comida, descanso, exercício, abrigo, segurança. Tinham também lugares para satisfazer as mentes. Podiam à vontade e em qualquer momento comprar animação, estimulação, entretenimento, distração, causas e projetar desejos, encomendando involuntariamente a respectiva insatisfação pelo probabilíssimo incumprimento. Mas, apesar dessa asfixiante e contínua sensação de distância entre objetivos e realidade, não prescindiam de imaginar o que fariam com os hipotéticos milhões chorudos que recompensavam raspadinhas e lotarias. Gastavam tanta energia nesse esforço. Faria isto e aquilo. Viajava pelo mundo todo. Dava uma grande porção a não sei quem, para parecer boa pessoa. Porém, nunca levavam o exercício ao passo que realmente importaria. Depois de terem feito tudo aquilo com que sempre tinham sonhado, fosse apenas uma questão de dinheiro ou meios para o atingir, o que fariam de seguida? Matavam-se? O que fazer a seguir a ter feito tudo? Não se debruçavam sobre isso, porque primeiro queriam satisfazer a premissa do fazer tudo e depois logo se vê, diriam. Nas cidades do século XXI, sempre que me refiro a cidades, estou a condensar, por preguiça e pragmatismo, todo o modo de vida ocidentalizado. Tinham todo tipo de lugares para, lá está, fazer. Ocupar-se física e mentalmente. Isso era evidente. Mas não tinham lugares para ser. E isso não era evidente. Para nós, hoje, é impensável. Para eles, no século XXI, não era sequer assunto. Como haveria de ser convencido um coletivo viciado de que era importante criarem lugares para pensar sem falar, para filosofar sem instituir, para se questionar sem agenda, para se desconstruir sem preconceitos, para trabalhar na calma própria sem autocomiseração, para se auto-investigar sem expectativas, para se aprofundar em si mesmo sem intermediário,
para se reapaixonar pela vida, sem tretas fofinhas. Para se contemplar o que é a vida, sem árbitros. Para a metafísica, sem um corpo e uma mente por satisfazer. Há uma subtileza que convém deixar clara. É óbvio que havia sítios e serviços para comprar itens desta lista. Nada disso são os locais da utopia para os quais a lista está a apontar. Estavam confusos porque não contemplavam a fundo esta questão. Havia realmente algum sítio que tivesse sido exclusivamente feito para pessoas por sua própria iniciativa e participação em solitude? Por exemplo, pensarem? Ou se acalmarem? Ou se auto-investigarem? Alguns diriam ousadamente que sim, mas estavam-se a enganar. Uma utilização acessória ou naturalmente consequente não é a mesma que uma intencional e nuclearmente planeada. Sim, havia sítios onde, pela configuração, vistas, som ou qualquer outro motivo ou conjunto de motivos inexplicáveis, acabavam por estimular mais determinados destes usos. Tudo isso eram apenas pistas, e a vida a querer emergir por entre prédios, betuminoso e comércio. Como poderia haver uma força para criar os tais pontos quando nem os membros do movimento estavam, eles próprios, convencidos? Será que precisavam realmente desses lugares? Seriam um capricho, um luxo ridículo, dado que, não muito longe, pessoas morriam de fome e não sabiam ler. Consideravam-se uns sortudos em comparação. Consideravam uma ingratidão a de comparar o seu desconforto existencial com o da luta pela sobrevivência. Conforto relativo versus o desconforto absoluto. Onde poderia uma pessoa, naquela civilização ocupada, ter qualquer noção do absoluto? Isso não era uma coisa religiosa. Se era religiosa, já estava suplantada pelo paradigma da ciência. Portanto, não havia benefício nem vontade de voltar atrás. Seria então uma questão da ciência e aguardavam ansiosamente que essa lhes entregasse o absoluto de bandeja, pensando ser uma mera questão de tempo. Mas como lidaria esse paradigma materialista e objetivista com a hipótese da luz? Seria algum dia mensurável por algum aparelho sofisticado aquele êxtase tão completo? Seria apenas um parâmetro seco, como o nível de determinado conjunto de moléculas nos seus corpos? Ou como um mero entorpecimento químico das mentes que apaziguasse a dor contínua? Como explicavam aquela sensação inefável de avolumar e adensar, quase como se personificando num ponto de consciência uma experiência do infinito a respirar através de um buraco negro, atraindo e afastando tudo em seu redor em simultâneo. Um condensar e expandir em primeira pessoa. Era difícil explicar porquê. Era fácil perceber que não tinha explicação. E, por isso, todo o resto surgiu sem ser explicado, nem antecipado.
reformulação de Maslow. Ironicamente, para lidar com aquela experiência pós-científica, era necessária uma investigação aprofundada, mas não da forma como habitualmente se outorgava aos cientistas, ou a todos os produtores de conhecimento, a autoridade sobre a verdade. Digam-me lá o que é verdade sobre a vida, que eu engulo tão rapidamente como os comprimidos para dormir em que tão facilmente me viciei. Eu não sou cientista, portanto, sei lá o que é verdade. Digam-me, eu acredito, mas vejam lá se descobrem isso rápido, porque a vida, essa sim, tem sido um comprimido difícil de engolir. O que era preciso era o aprofundar do estado de consciência em si próprio, não externalizado nem racionalizado. E, para o conseguir, era preciso uma cidade diferente. Não mais salas de yoga, ginástica do corpo, gabinetes de psicologia ou da mente, ginástica da mente, nem mais igrejas, subversão do espírito. Façam tudo o que vos digo por fé cega, nunca pensem por vocês e serão salvos noutra dimensão. Se não acreditarem em mim, vão penar na eternidade, portanto mais vale acreditarem. Todos esses eram espaços de estar e fazer. Era imperativo criar espaços para ser. Conheciam o modelo do psicólogo Abraham Maslow, que se tornara apelidado, talvez contra a concepção do próprio autor, de hierarquia de necessidades. Tinha surgido no século XX, mas a sua popularidade estava forte, apesar das críticas que lhe atribuíam. Essas incidiam não tanto no conceito desenvolvido por Maslow, mas sim na representação em pirâmide que fora surgindo da sua interpretação ao arrepio da teoria original. Na pirâmide, as necessidades do ser humano estavam estratificadas e classificadas quanto à preponderância, resultando numa hierarquia das necessidades, das mais fundamentais para as mais subtis. Fisiológicas, o ar, abrigo, comida, sono, reprodução, etc. De segurança, salvaguarda física, emprego, recursos, saúde, propriedade, etc. Amor e pertença, amizade, intimidade, família, conexão. A estima, o respeito, autoestima, reconhecimento, força, liberdade. Autorrealização, desenvolvimento pessoal. Do que foi sendo possível apurar, o próprio Maslow não estaria contente com esta representação, pois não faria justiça fiel ao que teorizara. Ainda assim, era este o modelo universalmente conhecido da teoria, tão viralizado como uma má tradução agitadora das hostes. E, a esta ideia visual, eram tecidas críticas duras, que punham mesmo em causa o modelo. Se não, vejamos. Como poderia prevalecer uma hierarquia estática de necessidades, em que só a satisfação das mais básicas permitiria a preocupação com outras mais sofisticadas, sendo tão frequentes os casos em que a hierarquia é subvertida? Por exemplo, quando as pessoas não se importavam de passar fome ou não dormir para atingirem necessidades mais sutis, como a autorrealização. Após incidentes como o ritual da luz, como se poderia socorrer daquela pirâmide enxuta para contextualizar as necessidades extrasubtis? Ou seja, onde se representariam necessidades aparentemente inegáveis acima do próprio cume da pirâmide. Aquelas que, agora, nas minhas palavras, se referem às para além das do corpo e da mente. Portanto, não deixando cair o modelo original, nem o conceito diagramático da pirâmide,
que tem a sua utilidade, decidimos aprimorá-la no século XXII. Abraham Maslow estaria certamente mais contente com o consenso que estabelecemos para incluir também as necessidades de transcendência. Eliminamos o conceito de hierarquia. Passamos a olhar para a pirâmide não como uma ordem de necessidades de cada humano, mas sim como a frequência com que ocorriam as necessidades, desde as mais fundamentais às mais subtis, na humanidade como um todo. A humanidade como a pirâmide. Acrescentamos a simetria da transcendência. Já não será mais a pirâmide a compilação máxima das necessidades, apenas as iniciais. Pois, a partir do vértice do topo da primeira, a charneira luminosa, emerge uma pirâmide simétrica e infinita, referente ao mundo da alma. Na charneira estamos os nós habituais em vigilância. Para baixo está o nosso mundo exterior, o da carência e das necessidades que já conhecemos e fomos aprendendo QB a dominar. Para cima, com desenvolvimento potencialmente infinito, está o nosso mundo interior, que começamos a intuir e a precisar de frequentar. Somos, neste novo modelo, o intérprete entre matéria e espírito. O diplomata que sonha entre átomos e astros. O mais interessante é que, da deambulação nos percursos tortuosos e surpreendentes da segunda pirâmide, advém a pacificação das questões da primeira. Quase como um desfecho automático ou a ruptura de ilusões. Deixam simplesmente de importar como dantes, ou de todo. Deixam de ser necessidades, ou seja, sim, continuamos a perceber o valor de nutrir para desfrutar de um corpo são, a maravilha da maquinaria da mente e o quão belo é usar ambos como trampolim para uma consciência intensamente para além deles, em si. Mas não por necessidade, sim por opção e clareza. Por ser um facto, sem carga emocional. E por ser lindo, assim. Alimenta-se a segurança, a estima? Sim, mas caem os medos e os receios. É uma espécie de atitude 2.0 do ser humano perante a vida. Só que não é um 2, mas sim um infinito ponto zero. Esse corante forte tonaliza de mesquinhices e banalidades as necessidades da primeira pirâmide. Tornam-se estranhamente desconfortáveis todas as tropelias que outrora legitimávamos para as resolver. Matar por medo. Destruir por falta de fama. A charneira da luz revela uma regra mais simples: ser pelo prazer de ser. E que esse não se esgota na pirâmide básica. Aliás, essa é uma versão adolescente e rudimentar do amor que a segunda começa a sugerir. A partir daí, os problemas não são mais problemas. São o desafio que torna a vida interessante. Antes, não, mas depois é cristalino. Seria uma vida sem problemas interessante? Agora é mais fácil explicar o que experimentavam aquelas pessoas na hipótese da luz. Um vislumbre da segunda pirâmide. O eixo luminoso. Mas, nessa altura, era ainda como quem vê um apetecível e verdejante destino sem a capacidade de se aproximar dele. Nem se imagina um caminho, nem se tem a quem perguntar.
parecia impossível atingi-lo, mas, ao mesmo tempo, era irrecusável pôr-se a andar. Essa intuição estava programada inconscientemente neles. Faz parte dos fios nos circuitos humanos e, por isso, era tão consensual a reação à experiência da luz. E, também por isso, foi tão consensual começarem a criar refúgios urbanos que suspendessem o modo de estar para ser santuários onde a prioridade era o modo de ser. O primeiro local foi exatamente onde se realizava esse ritual, quer por tributo, quer por parecer possuir uma energia mobilizadora. Talvez tenha sido a primeira vez que se reconheceu um edifício com consciência. Os primeiros congraçadores. Finalmente, passo a descrever os pioneiros, como lhes chamei atrás, humanos oásis. Era complicadíssimo falar sobre estes temas que não cabiam em palavras, daí a homenagem que estou a prestar aos que ultrapassaram tal obstáculo para despoletarem a explosão conceptual do congraçamento. Nem se teriam conhecido, não fora o ritual da luz os ter organizado em proximidade. Mas começavam a reconhecer-se no fim de cada repetição. Já sabiam sorrir uns para os outros, de uma forma nova, não egóica. Aqueles sorrisos assentes na tranquilidade eram como um ímã que os levou a juntar também fora daquele contexto, embora completamente submersos nele. Borbulhava naqueles poucos uma energia brutal de reagir, fazer e criar, só que não sabiam o que nem como. Nunca tinham aprendido a lidar com tanta vitalidade criativa, um jorro tão impressionante. E não havia qualquer vídeo do it yourself no YouTube que os pudesse ajudar. Sentiam apenas que algo tinha de ser feito e que, intuitivamente, haveriam de saber o que era. Nem que fosse por serem apenas marionetas instrumentalizadas por um encenador invisível e bonacheirão. Encontravam-se nas parcas sombras frescas de Braga, nos bancos de pedra do Largo das Carvalheiras, nas relvas pançudas da Avenida Central, no miradouro do Monte Picoto, especialmente nos dias em que as chuvas acalmassem a fogosidade habitual da cidade, para poderem planear em serenidade. Uns mais tímidos e receosos, outros confiantes no porte do estandarte, eram unidos pelo respeito às ideias não ideológicas dos demais. Sabiam que, mais do que indivíduos com status a expor e conquistar, eram poetas de um poema conjunto. Cada um trazia um verso que os outros faziam encaixar na métrica ou terminar em rima. E que belos poemas começaram a fazer. Poemas no espaço, para catalisar as pessoas neles como poemas. Assim, as intervenções viriam a ter sempre um quê de inocência e revelação. Inocência, porque assumiam com toda a humildade quão novatos eram naquela forma de viver, como caloiros absolutamente virgens num tema de interesse comum. Revelação, porque só então os congraçadores se aperceberam que não sabiam muito sobre como ser. Estavam habituadíssimos a estar nos sítios, estar entretidos, distraídos, estar a fazer algo, mas inquietava-os parar por muito tempo e por isso achavam pouco confortável. E, antigamente, afastavam-se disso, claro, mas, nesta altura, tinham de combater toda uma vida de vícios, tinham de habituar-se a uma nova lógica.
Por onde começar? Era a pergunta tão difícil de responder como se fosse um mistério do universo. E era mesmo. Começaram então com as pequenas coisas que conseguiam conceber. Dessas, emergiram com naturalidade todas as imprevistas demais. E, com cada pequeno gesto inocente, aflorava uma ideia de fundo e a revelação de que, afinal, não eram descobridores, mas sim arqueólogos. Tinham sido simplesmente os primeiros a chegar àqueles pontos de interesse, herdando com isso a responsabilidade que daí advinha. A seguir, vou explicar os primeiros passos de concretização do congraçamento. Como começou a transcender-se, sem retorno, a insuspeita e tediosa cidade de Braga para vir a tornar-se no farol da nova era.